Olá! Hoje nós vamos começar com a nossa aula de matemática, falando sobre geometria. E o que vem a ser geometria? Então, geometria é uma palavra de origem grega, ela é dividida em duas outras palavras, né? Geo e metria. Então, o que significa geo? Geo significa terra e metron, ou metria, significa medida. Aí, ao pé da letra, então, geometria é a medida da terra. A geometria, ela é uma área da matemática que estuda as medidas das formas de figuras planas ou espaciais e a posição das figuras no espaço. Então, nós sabemos que a geometria, ela está presente no nosso dia a dia, né? Ela é encontrada na natureza e em tudo aquilo que nós vemos, né? Se a gente observar bem, nós vamos ver as figuras geométricas. Então, na natureza, onde nós encontramos? Nos vegetais e também nos animais. Então, nos vegetais, nas plantas, então nas flores, nas frutas. A casca do abacaxi, por exemplo, ela forma um mosaico. Esse mosaico é com figuras geométricas. A carambola. Nos animais, na estrela do mar, no caracol, no favo de mel. Nas construções, nós vemos a geometria nos edifícios, nas casas, nas torres, nas pontes, né, em toda a arquitetura. E aqui nós temos, né, o famoso Oscar Niemeyer, né, com as suas obras, né, na verdade são obras de arte, né, os prédios, né, os edifícios, né, construídos por ele, né. Nos objetos que usamos no nosso dia a dia também. Então, por exemplo, essa caneta, ela é um cilindro, né, é uma forma geométrica. Essa folha de sulfite, ela é uma forma geométrica também. A geometria é encontrada também na arte. Então, na arte nós temos os quadros, né, as telas de Tarsila do Amaral, e nas obras de Tarsila do Amaral, ela foi quem introduziu o cubismo aqui no Brasil. Então, são os quadros dela com as figuras geométricas, né? Então, tem um quadro bastante famoso, Estrada de Ferro Central do Brasil, que a gente consegue observar bem todas as figuras geométricas, né? Triângulos, quadrados, retângulos e assim por diante. A geometria está dividida, né, na geometria plana e na geometria espacial. Então, o que é geometria plana? São as figuras bidimensionais. E o que é que são figuras bidimensionais? São figuras que têm comprimento e largura, como essa folha, né, de sulfite, que ela tem o comprimento e tem a largura. É bidimensional e ela é plana, né, ela está no mesmo plano. A geometria espacial, ela é tridimensional, então são as figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos. Então, aqui nós temos como exemplo o cubo, né? É um dos exemplos aí de sólidos geométricos. E aí, qual é a diferença da geometria plana para a geometria espacial? Na geometria espacial, além do comprimento e da largura, ela também tem a altura. Então, agora nós vamos, né, toda essa parte de introdução de geometria, para a gente estar introduzindo a geometria plana. Então, as figuras geométricas planas, que é o que nós vamos estar vendo nesta aula aqui, nessa primeira aula. E aí nós começamos com os polígonos, né? E o que é que são polígonos? O que significa a palavra polígono? Significa vários ângulos. Então, se eu dividir aqui, ó, polígono, então, aqui de poli, né? Que vem do grego, significa vários ou muitos, né? E gono significa ângulos. Os polígonos, eles são figuras geométricas planas, fechadas,
com lados retos, 3 ou mais lados, que não se cruzam. São classificados de acordo com o número de lados. Então, de acordo com o número de lados, então, 3 lados, nós temos o triângulo, né? Dividindo aqui, ó, tri significa 3, e ângulo é que vão formar os ângulos aqui, ó. Então, eu tenho aqui 3 lados, ó. São 3 lados, e esses lados formam 3 ângulos. O quadrado, então, formado aqui por 4 lados, e, consequentemente, 4 ângulos. Todos os ângulos do quadrado são ângulos retos, que são os ângulos de 90 graus. O retângulo também é formado por 4 lados. Todos os lados também formam ângulos retos. Nossa próxima figura é o losango. Losango também é formado por 4 lados. Então, 4 lados e 4 ângulos. São 2 pares de ângulos iguais. Então, este ângulo e este ângulo, eles formam um par de ângulos iguais, 2 ângulos iguais. E esses outros 2 ângulos, ó, eles são maiores, né? Eles têm também a mesma medida, no caso deste losango aqui. Então, 4 lados, 4 ângulos, 2 ângulos iguais e mais 2 ângulos iguais aqui. O trapézio também é formado por 4 lados, formando, obviamente, 4 ângulos. Então, eu tenho aqui esses 2 ângulos, este ângulo e este ângulo são iguais neste formato deste trapézio aqui. E aqui também, os 2 ângulos lá de cima também são iguais. No trapézio, essa medida aqui, ó, esse comprimento aqui, nós chamamos de base maior. Então, aqui nós temos a base maior, lá em cima nós temos a base menor. No paralelogramo também, ó, 4 lados, então formando 4 ângulos. Então, os ângulos que são alternos, né? Este ângulo e este outro ângulo, eles são iguais. E a medida deste ângulo e a medida deste outro ângulo também são iguais. E aí, nós temos também aqui, ó, que os lados são paralelos, ó. Este lado é paralelo a este lado. Este outro lado é paralelo ao outro lado. Então, resumindo aqui, ó, falando só dos quadriláteros, né? Porque os triângulos, a gente estuda eles à parte. Falando dos quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados, que são o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio e o paralelogramo. Todos eles com 4 lados. Nessa figura nós temos o pentágono. Então, penta, ó, dividindo aqui, ó, palavra pentágono. Penta significa 5 e gono, ângulo, 5 ângulos. Então, eu tenho aqui também um pentágono. Este caso deste pentágono, ele tem todos os lados iguais. Então, quando ele tem todos os lados iguais, ele tem também todos os ângulos iguais. Então, 5 lados, 5 ângulos. O hexágono, dividindo aqui, ó. O hexa significa 6. Então, 6 ângulos. Então, ele tem 6 lados, ó. O hexágono é esta figura plana que tem 6 lados e tem 6 ângulos também. Então, o número de lados é igual ao número de ângulos. Aí nós temos os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? Eles possuem os lados e os ângulos de mesma medida. Então, todos os lados têm a mesma medida. Então, por exemplo, aqui tem 3 centímetros. 3, em todos os lados, 3 centímetros. E aí, ele tem 5 ângulos iguais. Então, 5 lados, todos com a mesma medida, os 5 ângulos iguais. O círculo, ele é uma figura plana. Então, ele é como essas outras figuras, que são todas figuras planas, estão no mesmo plano. Porém, ele não é considerado
um polígono. Então, ele é uma figura plana, mas ele é chamado de não polígono. Por quê? Porque para ser polígono, tem que ter o quê? Tem que ter lados. E aí, o círculo, ele não tem lados. Ele não possui nem lados e nem tem ângulos também, tá? Essa linha em volta do círculo é chamada de circunferência. Então, o estudo também do círculo e da circunferência é uma parte que a gente vai estar estudando depois, somente essa figura geométrica, tá? Aí envolve vários cálculos do comprimento da circunferência, que é essa parte preta, e o círculo, que é a parte verde. Na aula de hoje, toda essa parte da geometria, nós vamos dar mais ênfase, né? Nós vamos estar aprendendo mais sobre os triângulos. Então, a classificação dos triângulos. Os triângulos, eles têm dois tipos de classificação. A classificação quanto aos lados e a outra classificação quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, é quanto à medida dos lados. Então, eu tenho aqui, ó, no caso deste triângulo, ó, 3,5 centímetros ou 3,5 centímetros, né, em todos os lados. Então, esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. Ele tem os três lados de mesma medida. Os três lados iguais, tem a mesma medida, né? Neste outro triângulo, eu tenho somente dois lados iguais. Então, tem um lado de 4 centímetros, outro lado também de 4 centímetros, e o lado aqui de baixo, ó, que nós chamamos de base, tem 3,5 centímetros. Esse triângulo é o triângulo isósceles, dois lados de mesma medida. Aqui nós temos o triângulo onde ele tem todos os lados de medidas diferentes. Então, ó, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. É o triângulo escaleno, três lados de medidas diferentes. Então, aqui eu tenho a classificação dos triângulos quanto aos lados: equilátero, isósceles e escaleno. Aqui eu tenho a classificação quanto aos ângulos. Aí eu tenho triângulo retângulo. Por que ele é chamado de triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, ele tem este ângulo aqui embaixo, ó, que tem um quadrinho com pontinho. Isso aqui é a representação do triângulo retângulo. Então, ele tem três lados, três ângulos, mas um ângulo é ângulo reto. Os outros dois ângulos são chamados de ângulos agudos. Eles são menores do que esse ângulo reto. O ângulo reto, ele tem 90 graus. Os ângulos agudos, eles são menores de 90 graus. E aí é o triângulo retângulo, por causa deste ângulo reto. O triângulo obtusângulo é porque ele tem um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? É um ângulo cuja medida é maior do que 90 graus. Então, é este ângulo aqui de cima, ó, ele é maior que 90 graus. Os outros dois ângulos aqui, ó, são ângulos agudos, menores que 90 graus. O triângulo acutângulo, ele tem todos os ângulos iguais, todos os ângulos agudos, iguais não. Ele só tem ângulos iguais aqui, ó, no triângulo equilátero. Neste triângulo aqui, todos os três ângulos são iguais. No triângulo acutângulo, ele tem três ângulos agudos. E aí, esses ângulos, eles são menores que 90 graus. Aqui eu tenho um resumo sobre os ângulos, né, mais explicadinho. Então, aqui, ó, eu tenho uma semi-reta e outra semi-reta. Essas flechinhas aqui na ponta, elas estão mostrando o sentido dessas semi-retas. E as semi-retas, elas têm uma direção. Esta aqui, por exemplo, está para a direita. Então, ó, indo para a direita, né, ó, ela é horizontal, ó. Ela é horizontal, então, essa linha horizontal e o sentido dela indo para a direita. Esta aqui, ó,
ela tem a direção vertical e o sentido dela para cima. E aí forma o ângulo reto, que é o ângulo igual a 90 graus, como eu já havia falado. Essas semirretas, a união delas gera um ponto aqui, ó. Esse ponto é chamado de origem. Então, aqui eu tenho a origem, que é a união aqui, ó. É quando as duas retas se unem aqui, ó. Se interceptam, na verdade, né? Elas são retas perpendiculares. Então, uma reta no sentido norte, vamos dizer aqui, e a outra aqui para a direita, elas estão formando aqui, são duas retas, duas semirretas no caso, elas são perpendiculares, elas não são paralelas, né, igual eu estava falando, em relação aos quadriláteros, né, igual ao quadrado, o retângulo, que tem retas paralelas. E aí aqui nesse ponto de origem é onde há a formação do ângulo, e esse ângulo é o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, então eu tenho aqui, ó, esta direção e este sentido. Então ele é menor, é como se eu pegasse aqui essa semirreta e viesse com ela para cá, ó. E aí a abertura aqui, ó, do ângulo é menor do que 90 graus. E lá está o ponto de origem também, que ele é chamado de vértice. Então, o ângulo agudo é um ângulo menor, aqui nós temos o símbolo, né, que significa menor que 90 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, ó, vamos partir sempre aqui do ângulo reto, pegando esta semirreta aqui, ó, e levando ela para a esquerda aqui, ó, para cá. E aí a abertura fica maior de 90 graus, 110 graus, 120 graus, por exemplo, maior do que 90 graus, é o ângulo obtuso. Então, ó, ângulo obtuso maior do que 90 graus. Esse é o símbolo de maior. Menor, maior. E aí nós temos também um ângulo raso. Então, onde que está a origem? A origem está aqui, ó, nesse pontinho. E aí eu tenho a mesma... No caso aqui, ó, eu tenho a mesma direção, que a direção é horizontal, só que eu tenho sentidos diferentes. Então, é flechinha para cá, sentido para a direita. Flechinha para lá, sentido para a esquerda. Esta abertura total aqui, ó, é a abertura do ângulo raso. É um ângulo igual a 180 graus. É o ângulo de meia volta. Então, é quando nós damos meia volta, equivale a 180 graus. E aí nós temos aqui o ângulo nulo. Então, ó, a origem está aqui, ó. Aí eu tenho aqui, na direção horizontal, né? E o sentido, pode ver que as duas flechinhas estão no mesmo sentido. Então, elas estão no mesmo sentido, então não forma ângulo. Então, não formou ângulo, é chamado de ângulo nulo, e o valor dele é igual a 0 grau. A bolinha aqui em cima é o símbolo de grau, igual de temperatura. Estudando agora, então, os ângulos, né, e as medidas nos triângulos, então, nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, quando eu somo todos os três ângulos do triângulo, a medida vai dar 180 graus, ela é igual a 180 graus. Então, aqui eu tenho dois exercícios que eu vou estar resolvendo agora, para estar mostrando para você como que nós calculamos o valor de um ângulo desconhecido. Então, eu quero saber o valor deste ângulo X. Então, neste primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 60 graus, tem um ângulo reto, então aqui não aparece escrito a 90 graus, porque esse aqui já é o símbolo do ângulo de 90 graus. E aí eu tenho o ângulo X, que é o valor que eu quero descobrir, quanto vale este ângulo aqui. Mas eu sei que quando eu somo os três, o resultado tem que ser igual a 180 graus. Então, como que eu vou efetuar o cálculo? Então, eu vou começar sempre pelo X, ó. X... mais, aí vou somar, ó,
um ângulo de 60 graus lá de cima, mais o ângulo reto aqui, 90 graus. Então, vou somar os 3 ângulos e ele é igual a 180 graus. X mais. Aí eu vou somar aqui, ó. Quanto que é 60 mais 90? É 150 graus, que é igual, ó, continuo copiando lá, ó, 180 graus. Então, por aqui, ó, já dá para eu fazer até uma conta mental, né? X, então, o valor do ângulo X mais 150 graus tem que dar 180 graus. Então, quanto que falta do 150 para chegar no 180? Tá faltando 30 graus. Então, eu já sei que o ângulo X vale 30 graus. Na verdade, isso aqui, ó, é uma equação do primeiro grau, né, que vocês já aprenderam. Então, como que eu resolvo bonitinho, matematicamente? Eu vou pegar esse mais 150 graus e vou passar ele para o outro lado, para o outro membro, atrás do 180, trocando o sinal. Então, quando é mais, passa para lá, ele vira menos. Então, vai ficar 180 graus, ó, passando o mais 150, ele troca o sinal, vira menos 150 graus. E daqui, eu tenho que X vale 30 graus. Aí, então, este ângulo X, ó, este ângulo aqui, essa abertura aqui, ó, que representa o ângulo X, é igual a 30 graus. Vamos resolver o próximo? A mesma coisa. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, X mais 120 graus mais 20 graus é igual a 180 graus. Então, eu tenho um ângulo de 20, um ângulo de 120 e o ângulo X, que eu não sei qual é o valor. Lembrando que o ângulo de 120 graus é o ângulo obtuso, maior que 90 graus. E aí, nós vamos resolver o cálculo aqui, vamos fazer a conta. Então, vou somar aqui, ó, X mais 140 graus é igual a 180 graus. Então, aqui eu já sei que o X vale 40, porque 40 mais 140 vai dar 180. Mas eu vou passar o 140 para o lado de lá. Então, vou pegar o mais 140 e vou passar ele para o outro lado. Aí, fica 180, trocando o sinal, onde é mais fica menos 140 graus. E aí, eu tenho que o valor do ângulo X é igual a 40 graus. E aí, já descobri o valor deste ângulo aqui de cima, do ângulo X lá em cima, igual a 40 graus. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui e até a próxima.